Amém. Glória a Deus. Queridos, que Deus abençoe a todos. Vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse. Eu estava orando a Deus, pedindo a Deus, desde ontem, pedindo: Senhor, o que o Senhor quer falar com a igreja? O que o Senhor quer falar aos nossos corações? E pela manhã, o pastor Léo trouxe uma palavra em Apocalipse a respeito da igreja de Laodiceia, e Deus me direcionou: prega sobre Éfeso, que tem a ver muito, queridos, com aquilo que Deus quer fazer com a nossa igreja, aquilo que eu acredito que Deus, Ele quer reacender essa chama. É compreensível, amados, é compreensível que ao longo da nossa vida nós tenhamos experiências que de alguma maneira, queridos, vai esfriando o nosso relacionamento com Deus. São lutas, são problemas, são decepções, são afazeres, obrigações, é uma série de situações que ocorrem na nossa vida e que nos cercam e que acabam de alguma maneira nos influenciando e esfriando este amor. E isso é uma coisa que eu quero que vocês entendam biblicamente, que já acontecia naquele tempo, na primeira igreja, na igreja primitiva, já acontecia. Tanto é que essa carta é voltada exatamente para isso. João, ao receber a revelação de Cristo, ao escrever essa carta à igreja de Éfeso, ele estava preocupado, Deus estava preocupado exatamente com a situação dessa igreja. E que de alguma maneira, queridos, as 7 igrejas, nós podemos interpretar que são os 7 perfis de igrejas hoje, na terra, no tempo de hoje. Os 7 perfis de igreja que nós encontramos hoje no mundo. Perfil, igreja, perfil. Cada uma delas existe um perfil característico por uma atitude, por uma ação. Mas hoje nós vamos trabalhar acerca da igreja de Éfeso, que tem uma característica reconhecida, vocês vão ver na leitura, mas que Deus tinha algo contra, algo que entristecia Deus. E eu quero ler com vocês aí, Apocalipse capítulo 2, eu tenho aqui, eu leio aqui no meu celular, queridos, que eu gosto muito dessa versão, nova versão transformadora, e eu acho que é o que vão botar aqui, eu não sei, para botar aqui no telão aqui, mas você pode estar acompanhando aí na sua Bíblia, tá? Amém? Todos acharam? Apocalipse 2, Apocalipse capítulo 2, todos acharam? Amém? Então acompanhem, queridos, aí na sua Bíblia, acompanhem na sua Bíblia. Escreve essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo que você faz, vi seu trabalho árduo, a sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro e de seu lugar entre as igrejas. Mas há isso a seu favor: você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso dar-lhe-ei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus.
Amém, queridos? E isso é algo que eu venho falando muito, né? Essa questão de falar sobre a árvore da vida, que ela existe, que ela existe, ela está lá, a árvore existe, o jardim existe, o Éden existe. Foi retirado da terra pelo Senhor, mas ele existe. Ele é uma realidade. Passou-se tantos milênios de anos desde a criação, mas o jardim continua lá. Porque o jardim, queridos, ele é eterno. Ele foi preparado para o homem em uma condição sem pecado, para ser eterno. Então, o jardim é eterno. O homem que pecou saiu do jardim e acabou absorvendo uma condição, um estado de morte, de afastamento da glória de Deus, do poder de Deus. Por isso que nós morremos, porque estamos destituídos da glória de Deus. E Deus olhou essa nossa condição, Ele olhou para essa nossa condição impossibilitados de nos aproximar de Deus, de fazer as pazes com Deus. Então Deus, Ele tomou a iniciativa de tomar a forma humana, vir à terra na forma de homem, Jesus, e através da vida de Jesus, da obediência de Jesus, Ele foi morto, sobre Ele foi lançado os nossos pecados, e muita gente tem dificuldade de entender isso, né? Pô, mas foi lançado como assim? Porque a morte, preste bem atenção, já falei isso várias vezes, mas eu volto a repetir que isso é muito importante, isso é base, princípio da doutrina bíblica. Quem não entende isso, não vai entender quase nada na Bíblia. A morte, ela veio somente para o pecado. A morte, ela existe na realidade humana porque nós pecamos. Ué, mas Jesus morreu e não tinha pecado. E aí que está a controvérsia. Aí que está o grande segredo. Quando Jesus entrega o seu espírito e decide morrer, e a morte só podia ceifar quem pecou, mas quando Jesus decide, por obediência ao Pai, morrer, é como se ele fosse um grande imã. Sabe o que é imã? Aquele imã que atrai, né? Quem já pegou um imã um alto-falante forte, aí vê como é que ele é forte, não é isso? Um imã, e atraiu para ele, sobre ele, todos os pecados, todos os delitos, todas as maldições, todas as consequências do pecado foram lançadas sobre Jesus. Por quê? Porque ele estava morrendo sem pecado. Então, com isso, ele estava atraindo, trazendo sobre ele toda a consequência, porque Jesus estava morrendo por obediência, sem causa justa da sua morte, mas ele decidiu morrer, e com isso, ele estava atraindo e aniquilando e destruindo o poder do pecado sobre o homem. Mas isso não quer dizer que automaticamente todos os homens são perdoados. Não, não, não. O princípio não é esse. O princípio está embasado exatamente na atitude de Jesus. Quando ele decide morrer por obediência, todo aquele que se achegar a ele, reconhecendo que ele é Senhor, que ele é Salvador, que ele é a provisão de Deus para livrar os nossos pecados, e desta forma, nessa concepção, aceita Jesus, aceita o seu amor, tem os seus pecados perdoados. Está livre de toda maldição de pecado, está livre de toda condenação de pecado. Não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha praticado, não importa aquilo que você tem experimentado, vivido na sua vida, não importa a sua história de vida, não importa os seus feitos, não importa nada de mais terrível que você possa ter feito, está pago o preço. Está aniquilado o poder, se você decidir viver uma vida de obediência a Deus, obediência semelhante a Jesus. E aí, queridos, eu vejo um Deus tão amoroso que ele vai além.
Ele não restringe somente a sua salvação no Calvário, ele vai além, ele estende isso, sabe como? Enviando o seu Espírito Santo, que é o próprio Espírito de Cristo, para habitar em nossas vidas. Sabe por quê? Para te manter no caminho, para te auxiliar, para que você permaneça agora uma vida santa, sem pecado. E se você tropeçar, Ele está pronto a te levantar. Se você confessar e se arrepender, Ele cura, Ele perdoa os seus pecados, e você está apto a continuar andando na presença dEle. Eu vejo esse Deus, o amor desse Deus, o cuidado desse Deus pela minha vida e pela sua vida. E essa história, essa realidade, alcançou a vida daquelas pessoas que estavam vivendo em Éfeso. E aí o que aconteceu, queridos? Eles se converteram em cima dessa mensagem. Essa mensagem pregada por Paulo, anunciada por Paulo, eles se converteram em cima dessa palavra e viveram isso e amaram isso. Se você ler a carta que Paulo escreve aos Efésios, você vai ver que é uma carta voltada para uma estrutura, para uma igreja solidificada, uma igreja fortificada, uma igreja que tinha em mente a compreensão, o entendimento de coisas espirituais. E uma igreja que resistia a todo tipo de heresia que chegavam lá para poder anunciar. Então nós vamos conhecer um pouquinho mais acerca dessa cidade, do tempo em que tudo isso aconteceu. Porque um tempo foi o tempo que Paulo pregou, outro tempo, depois de muitos anos, foi uma igreja pastoreada por João. Esse mesmo João que escreve a carta ao Apocalipse, é ele mesmo que volta para Éfeso e pastoreia a igreja de Éfeso. Primeiro vamos entender o contexto daquela cidade. A cidade de Éfeso era marcada por algumas situações características do lugar. Por exemplo, primeiro, ela era a maior, a mais importante cidade da Ásia Menor. Naquele tempo, era conhecido como Ásia Menor, ou seja, hoje, para você poder entender, é a Turquia. Onde é a Turquia, era a cidade de Éfeso naquele tempo. Segunda coisa, o porto de Éfeso, ele era estratégico, tá? Era um porto em que ela recebia não somente mercadorias, era uma transição, tá, de desembarque financeiro, econômico, mas também era algo de uma influência cultural muito grande. A outra característica naquele tempo era um templo de Artamíris ou Diana, que era considerada a sétima maravilha, uma das 7 maravilhas do mundo. De tão grande e formoso era o templo de Diana dos Efésios, como nós sabemos, lemos, estudamos lá no livro de Atos. Não é isso? Onde que Paulo chegou e começou a falar, e começou a anunciar, e acabou sendo preso juntamente com Silas, e houve toda aquela situação, toda aquela confusão. Então, queridos, a cidade, ela era conhecidíssima, e ela tinha, queridos, costumes, por exemplo, era um ambiente espiritualmente hostil, mas altamente estratégica para a expansão do evangelho. Mas também ela tinha a presença de idolatria, ocultismo e imoralidade. Porque exatamente por causa do culto e da adoração de Diana, é aquilo que eu estou sempre falando, explicando aqui, as sacerdotisas de Diana, elas cultuavam Diana, ou Artamídes, através de sexo. Elas cultuavam através do sexo. Era uma prática daquele tempo. E isso cresceu e proliferou muito, se voltando para coisas promíscuas na cidade. A igreja que Paulo havia fundado, ou seja, a igreja que Paulo fundou, ela recebeu ensinos, obrigado, minha irmã, recebeu ensinos sólidos, tá? Paulo ficou ali por volta de 3 anos, pastoreou ali aquela cidade. Depois, mais tarde, ele enviou Timóteo também para ir para lá, para poder pastorear aquela cidade. No final, um pouco antes, depois de todos os apóstolos praticamente morrerem, João estava ali presente, mas
João ele foi perseguido por um imperador que assumiu o governo de Roma, Domiciano, que acabou tentando matá-lo. Há uma tradição, um conto, né, um relato, na época, que diz que Domiciano quis matar. Ele já era o último apóstolo vivo, e ele quis dar uma mensagem para o cristianismo. Então ele pegou João e mandou que João fosse mergulhado num caldeirão fervendo de óleo quente. Fervendo de óleo fervendo mesmo, óleo fervendo. E João foi mergulhado nesse tacho e saiu ileso, sem nenhuma queimadura. Isso apavorou Domiciano. Ele ficou apavorado. E o que ele fez? Ele não mexeu mais com ele, mas o exilou na ilha de Patmos. E ali, segundo também alguns relatos da época, de crônicas da época, segundo Joséfo e outros críticos da época, ele provavelmente deve ter ficado uns 2 anos na ilha de Patmos. E foi nesse tempo que João recebeu revelações daquela que nós lemos do Apocalipse, todo o livro do Apocalipse, e uma em especial é essa, que Jesus orienta a ele, fala com ele, para que ele escreva as 7 igrejas da Ásia, que são, uma delas é essa que nós estamos lendo agora, que o Senhor ele se manifesta e fala acerca de algo que já estava acontecendo naquele tempo nas igrejas, e que nós podemos estar contextualizando para o nosso tempo de hoje, tá bom? Então, queridos, o que nós podemos entender dentro disso aí é que Éfeso ela era conhecida, como nós vamos ler, ele pastoreou a igreja, e quando João ele chega na ilha, na cidade, depois que ele sai do exílio, ele encontra uma igreja com outro perfil, com um perfil realmente como essa que ele descreve, que o Senhor orientou na carta. Uma igreja que ela lutava, perseverava, era perseguida, se mantinha firme, ela testava, ela conseguia detectar todas as pessoas que chegavam com uma doutrina enganosa. Isso é uma característica muito interessante. É uma característica e que eu digo sempre para vocês aqui: vocês precisam estudar a Bíblia, vocês, a Igreja Batista Renovada, precisa estudar a Bíblia, conhecer a verdade. Porque hoje estou aqui com o propósito e o compromisso de ensinar a palavra e a verdade. Mas poderá um dia chegar alguém para pregar, não sei, se eu não estiver mais aqui, se eu morrer, se tiver, ou outro assumir, ou mesmo que não assuma, mas outro venha pregar, que seja convidado, e comece a falar uma heresia. Rejeitem. Não permitam, não recebam. Conheçam a palavra de Deus, não sejam enganados. A característica da igreja de Éfeso era essa. Existia principalmente 2 grupos que atacavam naquela época, que eram os gnósticos. Os gnósticos eles tinham uma característica, queridos, de dizer que Jesus não tinha encarnado, era uma manifestação, mas não tinha sido encarnado. Eles diziam também que o corpo era totalmente mau, toda a matéria era má, o espírito que era bom. Eles traziam uma doutrina, queridos, totalmente descentrada, totalmente aversa, totalmente contrária aos ensinamentos bíblicos. E hoje, mediante o que eu estou falando, vocês podem trazer na mente de vocês alguma situação que nós acompanhamos e às vezes recebemos à porta da nossa casa, de pessoas que dizem que Jesus não é Deus, e que a salvação vem pela sabedoria, o que eles falavam aqui, que a salvação vinha por uma sabedoria secreta, específica. Então, quem está ligado, quem sabe o que fala, sabe que nós estamos sendo bombardeados hoje ainda por esses gnósticos, que batem a porta da nossa casa.
tome cuidado. Não converse. Tratem com educação, tratem com respeito, mas não aceitem nenhum tipo de orientação. Se você não tem bases bíblicas suficientes para combater, então agradeça, mas não receba. Tá? Não receba. Paulo mesmo orienta isso nos Gálatas, para que tais pessoas, você não permita que entrem nem na sua casa. Tá? Porque nós precisamos ficar atentos, queridos, ao que Satanás está fazendo, tentando contaminar a igreja de Cristo. O outro grupo, queridos, eram os nicolaítas. Os nicolaítas eram um grupo que eles pregavam e anunciavam, com desculpa da liberdade cristã, a libertinagem dentro da igreja. Vocês estão se ligando? Era uma igreja que era cega, né? Ou seja, essa igreja de Pérgamo era assim, a igreja de Esmirna é assim. E o Senhor fala, você vai ver depois, se você ler a característica dessas igrejas, que elas têm alguma coisa de bom, mas Deus fala, mas porém tenho contra ti que toleraste os ensinos dos nicolaítas, que permitiste em vosso meio as obras de Jezabel. Sabe o que é isso? Atos sexuais ilícitos dentro da igreja. Fornicação, sexo entre namorados, adultério, homossexualidade. Tudo isso, que são manifestações contrárias ao ensinamento da palavra. São contrários ao ensinamento da palavra. E que nós, queridos, entendendo e compreendendo o que a Bíblia nos ensina, não podemos tolerar. Não vamos de maneira nenhuma rejeitar as pessoas ou fazer qualquer tipo de discriminação. Isso não. A igreja é pública, qualquer pessoa pode entrar aqui dentro, qualquer pessoa pode sentar e assistir o culto, mas fazer parte do hall de membros, de fazer parte, de ser reconhecida como membro dessa igreja, como corpo de Cristo, precisa se adequar ao que a palavra de Deus ensina. Isso é exatamente o que o Senhor Jesus mandando que João escrevesse essas cartas, estava exortando as igrejas que já estavam saindo do caminho, saindo da doutrina e permitindo alguma situação contrária àquilo que haviam recebido de doutrina por parte de Paulo, de Pedro, Apolo ou João. E a característica, queridos, a exortação que é feita sobre Éfeso é exatamente que eles abandonaram o primeiro amor. E aí eu quero entrar nessa parte, porque eles eram bem reconhecidos, o Senhor havia falado que eles realmente, haviam estado trabalhando e perseverando, como nós podemos ler aqui em Atos 2, Apocalipse 2:2. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Era uma igreja que perseverava, era uma igreja que guardava a doutrina, era uma igreja que estava ali na visão bíblica, na visão dos ensinos. Então Deus estava elogiando essa igreja contra esse comportamento. Ele também fala mais: pureza doutrinária, não pode suportar homens maus, e puseste à prova aqueles que se dizem e declaram ser apóstolos e não são. O camarada chegava lá: eu sou apóstolo, eu andei com Cristo, eu vi Jesus, mas chegava com uma doutrina estranha, uma doutrina contrária. Queridos, naquele tempo eles não tinham o grande privilégio que você e eu temos, de ter a Bíblia para ler, para conhecer as palavras, as verdades. Tudo eram cartas que eram chegadas por Paulo, ou carta que mais tarde o próprio João escreveu, depois estando já em Éfeso. Ou então Pedro escrevia, Judas e tantos outros homens de Deus, apóstolos, que escreviam cartas. E isso ficou hoje, para nós, como Novo Testamento, e hoje nos une, nos alimenta dentro da palavra da fé, alimenta a nossa alma, que muitos de nós, infelizmente, queridos, não valorizamos, não damos importância. Muitos de nós achamos chato ler a Bíblia, acha chato, não entende, mas não entende porque não quer estudar,
Não entende por que não se dedica, porque a palavra de Deus foi criada para mim e para você, querido. Você não precisa ter formação teológica, você não precisa conhecer segredos da doutrina, você só tem que ler. Leia, só leia. Deixa que o Espírito vai falar ao seu coração. O Espírito de Deus vai trazer a verdade dele, a verdade de Deus, e vai testificar no seu coração. Você não precisa ter nenhuma formação intelectual. Você só tem que saber ler. Só saber ler. E Deus vai falar ao seu coração. E é isso que Deus se manifesta, queridos. E aquele povo, ele conhecia, guardou o que haviam recebido da parte de Paulo e de outros apóstolos que foram visitar Éfeso, e guardou essa doutrina. E quando aparecia alguém trazendo algo diferente, não, aqui não. Isso aí não foi o que nós recebemos dos apóstolos verdadeiros. Fomos ensinados assim. Então você pode cair fora daqui. E ir embora. Isso era uma coisa que chamava a atenção. Mas, o que nós lemos? A grave repreensão de Cristo. Ele fala assim: apesar de tudo isso, Jesus fez uma acusação séria. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Apocalipse 2,4. Tenho, porém, contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Vamos ver as agravantes disso. Mas, pastor, eles eram saudavelmente doutrinários, eles eram perseverantes, eles andavam na instrução. Isso não bastava? Não bastava. Vamos ver por que não bastava. O que isso significa? Não perderam a fé. Não perderam a fé, mantiveram a fé. Não abandonaram a doutrina. Estavam firmes nos ensinamentos. Mas perderam a paixão, devoção e a intimidade com Cristo. E onde está o perigo disso? Consequentemente, é uma questão de tempo para que a minha fé seja minada, para que o meu ponto, a minha perseverança, ela começa a se deteriorar. E isso, queridos, a gente precisa entender que toda a estrutura, seguimos a Cristo, de toda a estrutura de perseverarmos, de toda a estrutura de amarmos, de obedecermos, está exatamente no fato de nós amarmos a Cristo. Amarmos. Porque foi pelo amor que nós fomos alcançados. Foi pelo amor. Quando o Senhor, já lá no Éden, ele deu a ordem, ele exerceu o seu princípio de justiça, removendo o homem do jardim e o sentenciando à morte fora do acesso da árvore da vida e vivendo no mundo, fora do jardim. Ali o Senhor estava exercendo sua justiça. Mas logo em seguida, ele se manifesta como amor, trazendo a promessa que o fruto da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Ele já estava profetizando acerca da vinda do Senhor Jesus. Isso é manifestação de amor. Olha, você está sentenciado porque você violou a minha regra, mas eu mesmo vou providenciar um meio de trazê-lo de volta. Às vezes nós não entendemos o que nós lemos lá em Jeremias, quando diz que ele faz a ferida e ele mesmo nos curará. Já leram isso? Quem já leu isso na Bíblia? Poxa, bem pouco, só uma pessoa levantou a mão ali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, benção, né? Pelo menos 7, né? 7 é o número santo, né? Ele mesmo fez a ferida, mas ele mesmo sarará. Sabe por quê, queridos? Porque a ferida ou ela é consequência dos nossos erros e a justiça de Deus tem que ser exercida, ou muitas vezes a ferida é uma forma de podermos nos chamar para buscarmos a Deus, de nos voltarmos para Deus. Quantos de nós vivemos situações e que nós entendemos que através dessas situações é que nos voltamos para Deus? Ele permite por amor, mas Ele também promove cura, porque Ele é um Deus de cura. Ele é um Deus de restauração. Ele é um Deus que opera. Ele é um Deus que te ama. E aí com isso, queridos, esse amor é o que moveu o coração de Jesus para que Ele se entregasse ali na cruz do Calvário. Então, é exatamente
o sentimento primordial, principal, direcional na nossa vida é o amor. É amar. Quem é filho, e João, ele deixa isso muito claro nas cartas, nas 3 cartas que ele escreve, muito claro sobre isso. Ele fala sobre amor. Ele embasa a sua carta sobre amor. Porque o amor é o principal sentimento. Não esse amor do mundo, Cristo, mas o amor que nós entendemos e compreendemos acerca de Deus para conosco. Um amor que se dá, um amor que se doa, um amor que abre mão de si mesmo para poder abençoar outro, para poder trazer uma mudança na vida de outras pessoas. E aí, queridos, o que isso quer dizer? O amor havia se tornado mecânico. A obra continuava, mas o coração já não ardia. Eles esqueceram a oração que Paulo fez para eles em sua carta, que lhes foi enviada. Em Efésios, deixa eu abrir aqui, Efésios, se você quiser abrir também. Efésios, capítulo 3, 17 e 19. 17 a 19. Olha só o que Paulo diz aqui. Já havia escrito para eles. Para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Esse amor já havia sido mencionado e doutrinado na vida deles por Paulo. Esse amor que deveria ser o combustível para eles avançarem, para eles alcançarem, para eles viverem um relacionamento próspero com o Senhor. Mas ao invés disso, queridos, a coisa se tornou mecânica, religiosa, né? Ou seja, as pessoas muitas vezes elas não fazem determinadas coisas, muitas vezes não é nem porque ama, é porque foi ensinado, ela entendeu e ela fica firme naquilo e tudo bem. Como talvez ela não compreende melhor, então ela se apega naquilo. Mas não existe o amor. Não existe o amor para o cumprimento daquilo. Não existe a questão do amor para que eu possa romper com situações, com coisas da minha vida. Às vezes eu guardo, eu entendo a doutrina, eu compreendo uma característica que eu tenho observado nos cursos que nós temos dado aqui na igreja, que é para casais, para homem, para mulher. Eles entendem o princípio que é passado, eles compreendem a ferramenta que está sendo apresentada, eles concordam, não é isso mesmo, só que na hora de colocar em prática, na hora de exercer, na hora de usar aquelas ferramentas, não conseguem, eles são impedidos. Sabe por quê? Porque existe um bloqueio, existe uma atitude, existe algo que limita a expressão, que limita as minhas ações, que limita o meu gesto de obedecer a Deus. E é exatamente isso que nós queremos tratar no retiro. Muitos de nós não têm conseguido romper, muitos de nós estão estagnados, muitos de nós não têm conseguido apresentar frutos de salvação para Deus. Entra ano e sai ano. Por quê? Porque existe algo limitador. Você sabe o que é algo limitador? É algo que é colocado e impedido que você ultrapasse barreiras. É o seu limite. E quando você chega ali, ali você fica. Você não consegue avançar. Isso acontece muito, queridos, na vida de pessoas que têm uma ferida na alma. Alguém com ferida na alma, queridos, é muito difícil de muitas vezes expressar perdão, expressar amor, expressar uma atitude que leve ela a transcender aquilo que ela está acostumada. Ela vai até um certo ponto, mas dali para lá ela não consegue mais. Mas por que ela não consegue? Ah, porque é a característica dela? Não, é porque existe algo limitador.
Existe algo que não permite manifestar amor, carinho, perdão, expressão de Cristo na vida dela. E o grande perigo disso, talvez seja, como no caso dos Efésios, é achar que isso é comum, achar que isso é normal. E acabar vivendo uma vida religiosa. E eu quero que vocês saibam, ao meu ver, no meu entendimento, a vida religiosa é o câncer no corpo de Cristo. O que é um câncer no corpo, que a gente sabe? São células que elas adquirem uma propriedade contrária. A célula, a característica da célula é gerar vida. A característica da célula, presta atenção, a característica de uma célula no nosso corpo, ela dá seguimento a uma próxima célula. Essa é a característica dela. Ela vive, ela tem lá as suas funções básicas dentro do órgão que ela atua, da característica dela, mas a principal função de uma célula é gerar outra célula. É gerar outra vida, outra célula, porque ela vai morrer. Ela tem o seu tempo limitado e ela vai morrer. Então, a característica dela, antes de morrer, é gerar outra célula. Qual é a característica do câncer? É uma célula que faz o inverso. A propriedade, a característica de uma célula cancerígena é matar a outra célula. Vocês estão entendendo isso? Basicamente, cientificamente, é isso. A célula cancerígena, ela vive para matar outra célula. E os cientistas até hoje não conseguiram descobrir exatamente como isso nasce, como isso acontece. Eles dão um monte de tese, mas na verdade eles não sabem como isso acontece no corpo humano. É pecado. Consequência. Porque pecado é o quê? Morte. Pecado é destruição. Ah, pastor, então você está dizendo que eu estou em pecado? Não, não estou falando isso. Eu estou dizendo que nós estamos num contexto de mundo onde está mergulhado na malignidade, no pecado, mas nós, como servos de Deus, servas de Deus, alcançados, remidos, curados, sarados, libertos, nós temos o poder em nossas mãos, na nossa palavra, de até mesmo, Deus, obtermos cura de câncer no nosso corpo, curas de enfermidade no nosso corpo. Você tem esse poder, você tem essa autoridade. Mas muitas vezes nós não exercemos. Por quê? Porque somos limitados. Porque desconhecemos esse poder. Então, queridos, vamos lá. E a preocupação de João estava exatamente em atentar, em trazer novamente a compreensão dos Efésios, daquela igreja, aquilo aonde eles haviam errado. E nós vamos observar aqui, queridos, que ele fala, João, ele trabalha aqui numa situação, naquele tempo. Ele traz, por exemplo, ele fala que essa situação, queridos, não deve ser subestimada, não deve ser distraída, porque ele fala que da ortodoxia é exatamente a religiosidade. E o amor e a verdade caminham junto. João nunca separa amor, verdade sem amor. A verdade sem amor é frieza. E amor sem verdade é engano. Amemos não de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Situações espiritual que os Efésios no tempo de João. O aspecto, doutrina, situação forte e correta. Disciplina, rigorosa. Perseverança, admirável. Relacionamento com Cristo, comprometido. Por que isso é tão importante? Porque nós não podemos perder o nosso relacionamento com Jesus. E o nosso relacionamento com Jesus está restrito a duas práticas: leitura da palavra e oração, intimidade com Ele. Leitura da palavra e oração. Os irmãos sabem que nós estamos numa campanha, desde o ano passado, para que a igreja leia a Bíblia. Isso tem trazido um resultado positivo na vida de muitos. A Ângela tem recebido aí comentários de algumas pessoas, de quanto isso tem sido bom para elas, que elas nunca conseguiam,
nunca e agora estão sendo incentivadas a ler, e o quanto isso está trazendo de benefício na vida dessas pessoas. Você que está aqui, meu amado irmão, minha amada irmã, que é membro dessa igreja, entre, enganje também nesse desafio. Leia a Bíblia. A Ângela bota sempre lá, todo dia, a leitura que deve ser feita, a metodologia. Então, esforça-te, leia a palavra, venha nos estudos de terça-feira, venha no momento de oração, tenha o seu momento com intimidade, não deixe esfriar, não deixe apagar, não deixe o mundo te sufocar, mas seja perseverante. Aqueles efésios, eles eram perseverantes, mas perseverantes em uma doutrina, sem amor, frios. Tinham a verdade, conheciam a verdade, eram perseverantes, mas eram frios. Eram frios, não tinham expressão. O seu comportamento, suas atitudes não revelavam o quanto eles amavam a Deus e o quanto eles eram gratos a Deus. E aí nós podemos trazer essa aplicação para nós hoje. É possível servir a Cristo sem amar profundamente a Cristo? De certa forma. Você pode estar servindo, mas não por amor. A religiosidade não substitui a intimidade. Outro ponto. O maior perigo para a igreja madura não é o erro, mas a frieza. Porque erro, queridos, nós erramos, se confessarmos, nos arrependemos, o Senhor restaura. Mas se somos frios no amor, no tocante ao sentimento, nós vamos permitir coisas entrando e vamos manter um relacionamento. Às vezes, eu observo, queridos, nos nossos estudos que temos aqui de família, pais que dizem, eu amo meu filho, eu amo a minha filha. E eu acredito. Mas quando você conversa com o filho e com a filha dessa pessoa, ela diz, o meu pai não me ama. E por que ela diz que o pai não ama? Porque o pai não consegue tocar, no sentido de aproximar, de abraçar, de beijar, de manifestar aquilo que está falando em atos verdadeiros que impactam a vida da criança. Eu cuidei aqui de um menino, no dia que nós fizemos uma época no ano passado, ele diz assim, olha, eu gosto muito dos meus pais, eu gosto muito do meu pai, mas ele não tem tempo para mim. Eu queria muito que meu pai me abraçasse, eu queria muito que meu pai conversasse comigo. Isso ele tinha acho que 10 anos, 9 ou 10 anos. Eu queria muito que o meu pai, ele fosse mais meu amigo. Queridos, então nós podemos entender o que está acontecendo, o reflexo dessa situação, de quando nós dizemos que amamos, porque nós estamos provendo a nossa casa, nós estamos trabalhando, nós estamos dando proteção, nós estamos presentes no lar, mas ao mesmo tempo estamos ausentes. E isso traz impacto na vida de uma criança, queridos, que arrasta por toda a vida desta pessoa. Quando ela se tornar adulta e ela formar a família dela, ela vai ser disfuncional. Já viu a expressão, alguém dizer assim, não, eu não vou fazer isso não, porque eu apanhei muito, fizeram muito os meus pais, fiz muito com isso, eu não vou fazer isso com os meus filhos. Já é uma disfunção, porque ele acaba sendo permissivo. E aí ele leva para o outro extremo. Ele não consegue dar disciplina, ele não consegue colocar a criança no caminho que ela deve andar, no rumo, na doutrina que ela precisa entender. Ele não consegue ensinar aquela criança a ter disciplina e ser obediente. Vai criar uma criança disfuncional. E aí, amados, para nós encerrarmos, Cristo deseja mais o coração do que a performance. O amor inicial precisa ser cultivado, não apenas lembrado. A igreja de Éfeso, no tempo de João, era biblicamente sólida, moralmente firme e espiritualmente cansada. Cristo não rejeita essa igreja, mas a chama de volta à essência. Amar a Jesus acima da obra, do ministério e da tradição. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Você está aqui essa noite, queridos.
E o Espírito Santo de Deus está falando ao seu coração. E nós entendemos a importância disso. E queremos fazer parte da sua vida para que mudanças aconteçam, para que Deus traga mudança, traga transformações, para que realmente você consiga se expressar a Deus. Como você diz, né, que ama Deus, então que você consiga manifestar isso através de ações, de atitudes. Nós queremos que nesse retiro, as pessoas que estejam ali, elas sejam impactadas, sejam tocadas. Queremos criar uma atmosfera favorável ao Espírito Santo de Deus, para poder falar com você, nesse momento, como Ele não tem conseguido falar na sua casa, não tem conseguido falar no seu dia a dia, Ele não tem conseguido. Então, nesse retiro, nós queremos criar essa atmosfera, essa oportunidade do Espírito te avivar, do Espírito dizer coisas que ele já está há muito tempo querendo falar e não tem conseguido. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser abençoada, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Você que está aqui essa noite, meu amado irmão, minha amada irmã. É muito comum nós nos esfriarmos, porque as ações deste mundo, o mundo trabalha para enfraquecer, para desmotivar, para esfriar o amor de Deus na sua vida. São tantas lutas, são tantas situações, tantos compromissos, tantas decepções, doenças, são tantos afazeres, tantas propostas, tantos entretenimentos, são tantas coisas que só têm um único objetivo: te afastar do amor de Deus. E como a igreja de Éfeso caiu também nessa cilada, muitos de nós podemos estar caídos nessa cilada também, de esquecermos o primeiro amor. Não agimos mais quando na época que aceitamos o Senhor Jesus. Não temos a mesma performance, não temos a mesma atitude, não temos a mesma ação demonstrada, realizada através de atos de amor. Fazemos muitas vezes as coisas mecanicamente, lemos a Bíblia mecanicamente, viemos para a igreja mecanicamente, fazemos alguma coisa mecanicamente, assumimos o ministério mecanicamente, mas nós precisamos permitir que o amor de Cristo esteja presente em nós. Precisamos permitir que esse amor nos encha, ocupe todos os espaços da nossa vida. Eu quero te convidar essa noite, você que está aqui, que vai participar da ceia do Senhor. A ceia mesmo é um cerimonial, mas se tornou na vida de muitos algo mecânico. As pessoas tomam ceia achando, eu vou tomar ceia porque eu vou ser abençoado, eu vou tomar ceia porque eu posso ser curado, eu vou tomar ceia porque é uma prática, eu tenho que tomar ceia. Não. A ceia é um momento de reflexão, de trazer a lembrança, de restaurar em nós o entendimento o quanto nós fomos amados, o quanto nós fomos desejados pelo Senhor, e a que preço isto levou Jesus, e o preço que foi pago para que a nossa libertação, a nossa salvação se tornasse possível. Quando você entende isso, quando você para, você pensa, e é o que eu quero que você faça isso agora. O que custou para Deus? O que custou para Deus nos comprar de volta? Há uma história de alguém que perdeu um vaso muito, muito íntimo, um vaso que tinha um valor sentimental muito grande para essa pessoa. O vaso foi roubado, sumiu.
E por muito tempo aquela pessoa, aquele homem, procurou nas feiras, nos lugares, se encontrasse aquele vaso. Um dia, em uma feira, em um mercado de rua, ele viu o vaso dele sendo exposto em uma bancada, cheio de poeira, já oxidado, estava sendo vendido ali por um preço muito alto, muito alto. E ele não hesitou em pagar aquele preço para adquirir aquele vaso novamente, mesmo sabendo que que lhe pertencia, mesmo sabendo que aquele vaso era dele, havia sido roubado, mas ele, por amar e entender a importância daquele vaso, ele decidiu comprá-lo novamente. Esse ato, queridos, de ser comprado de novo, ser adquirido de novo, se chama remissão. Eu e você era para estarmos no paraíso desde a fundação do mundo. Eu e você éramos para estarmos nascidos lá no paraíso, estávamos vivendo lá no paraíso, mas nós fomos roubados. O pecado nos afastou de Deus. O pecado nos levou para uma realidade de distância, de separação. E Deus, Ele te ama. E Ele, em seu coração, Ele deseja te comprar novamente. Assim, eu quero o homem de volta para mim. Eu quero esses que deixaram de ser meus filhos e passaram apenas a ser criaturas, mas eu quero que eles tornem a ser meus filhos. Eu quero trazê-los para a minha paternidade, eu quero trazê-los para o meu abrigo, eu quero trazê-los para a minha família, eu quero trazê-los para o meu reino. Eu quero que eles estejam próximos de mim. Mas como fazer isso? Se eles não se quebrantam, se eles são pecadores? Já sei. Eu mesmo vou me dar. Eu mesmo vou aniquilar a ação e o efeito do pecado na vida deles. E vou dar-lhes uma oportunidade. Aqueles que realmente entenderem, aqueles que realmente desejarem, de voltarem para mim. Quero comprá-los de volta. Por isso que hoje eu e você estamos aqui, porque nós fomos comprados de volta por Jesus. Você foi comprado de volta. Você foi adquirido pelo Senhor. E você está aqui hoje para participar dessa ceia, queridos, para renovar os seus votos de fidelidade, sabendo o quanto Jesus se entregou por você ali naquela cruz, o quanto Ele foi humilhado, o quanto Ele sofreu com aquelas chicotadas. Ah, pastor, mas toda pessoa crucificada, toda pessoa era castigada da mesma forma. Sim, mas como aquele ladrão disse, nós estamos nessa condição por causa dos nossos feitos, mas este nenhum mal fez. Jesus estava ali sendo chicoteado, esbofeteado, cuspido, torturado, e ele não tinha pecado nenhum, não tinha feito nada de errado, mas ele estava ali em silêncio, sofrendo daquele jeito, padecendo daquela forma, sendo ultrajado, sendo amaldiçoado por todas as pessoas ao longo daquele caminho até o Gólgota, porque ele disse, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, porque eu vou ver os meus filhos, eu vou ver aqueles que aceitarão o meu sacrifício. Que Deus te abençoe. Esse pequeno pedaço de pão, ele irá nesse momento simbolizar o corpo de Jesus. E Jesus instituiu esse cerimonial
para que quando nós mastiguemos, trituremos esse pedaço de pão com os nossos dentes, possamos nos lembrar que Jesus, ele sofreu o castigo dos nossos pecados em silêncio. Ele sofreu, ele foi humilhado, cuspiram na cara de Jesus, colocaram um pano sobre a sua cabeça e deram bufetes, socos na sua face, e diziam: profetiza, diz quem te bate. Como alguém com poder, com autoridade que Jesus tinha, poderia suportar tamanha indignação, tamanha expressão de ingratidão? E Jesus, que estava ali naquele momento, queridos, talvez você pode pensar: ah, mas era Deus. Não, queridos, a dor física, a humilhação, o sentimento que estava percorrendo a alma de Jesus era humana. Quem estava sofrendo ali era o Jesus homem. Quem estava sentindo ali a decepção, os múltiplos sentimentos que envolvia a alma de Jesus naquele momento, era o Jesus homem. Isso é importante nós entendermos. Foi porque na condição de homem que Jesus estava obedecendo a Deus naquele momento. Sabe por quê? Para que ele pudesse se identificar comigo e com você, para que ele pudesse ser entendido que pode sim, que temos condições de sermos fiéis e obedientes a Deus até as últimas consequências. Então hoje, meu amado, ele te convida a você se identificar com ele na sua obediência, ainda que isso te custe humilhação, ainda que isso te custe vergonha, ainda que isso te custe renúncia, ainda que isso te custe alguma dor. Lembre-se desse momento que Jesus sofreu a maior dor. Jesus sofreu a maior das ingratidões deste mundo, porque eu e você podemos viver uma consequência dos nossos atos, nossas escolhas erradas, mas Jesus nenhum mal tinha. Jesus não tinha pecado. Ele estava ali somente por minha causa e por sua causa. Então, quando você mastigar esse pedaço de pão, lembre-se disso, que você está disposto a viver humilhação, você está disposto a sofrer, você está disposto a renunciar a você mesmo para se identificar com Jesus. Senhor, esse é um pedaço de pão comum, mas que neste momento nós queremos consagrá-lo a Ti, como a representação, o simbolismo do corpo do nosso amado Jesus, que se entregou ali, que foi transpassado pelas nossas iniquidades, sofreu o castigo que nós merecíamos, mas que sobre ele foram lançados. E assim nós queremos agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado com as nossas vidas, que se chama Jesus, o Teu presente, que se chama Jesus. Vamos comer todos juntos, comamos todos juntos em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque se o Senhor não tivesse sido obediente ao Pai, nós ainda estaríamos perdidos. Mas nós te agradecemos, porque como homem,
o Senhor foi obediente até a morte, morte de cruz. Nós agradecemos, Senhor, e queremos ser revestidos dessa obediência. Permitimos que o Espírito Santo de Deus nos conduza em toda a verdade para uma vida santa, irrepreensível, que agrada ao Senhor. Mas não somente isso, queridos, existia um preço a ser pago, uma moeda que não existia no mundo, uma moeda, um valor que o mundo não tinha oferecer, algo que somente Jesus tinha: o seu sangue de uma pessoa inocente. O poder não está no sangue, o poder está no resultado do sangue. O resultado do sangue é obediência. O poder está na obediência. O sangue foi a consequência. A causa foi a obediência. O derramado sangue foi consequência. Então, quando você diz, há poder no sangue de Jesus, eu preciso entender que esse poder só é vivo e eficaz na minha vida quando eu tenho uma vida de obediência. Quando eu vivo em obediência, esse sangue tem poder na minha vida. Satanás não pode de maneira alguma prevalecer sobre a minha vida, porque eu estou revestido pelo sangue de Jesus, por uma vida de obediência a Ele. Por isso que o Paulo diz que nós somos mais do que vencedores, porque aquele que nos oprimia, aquele que nos prendia, nos torturava, nos mantinha cativos, o sangue de Jesus comprou a nossa liberdade, e além disso nos capacitou e nos outorgou a sermos superiores aos demônios, a Satanás, no sentido de agora podemos ter poder sobre aqueles que nos dominavam. É isso que o sangue de Jesus faz na sua vida, pela obediência. Ele te torna mais que vencedor. Aleluia! Por isso que eu não aceito que crente viva uma vida de amargura, uma vida de derrota, uma vida de depressão. Eu não aceito que crente possa estar vivendo uma vida totalmente fora daquilo que o Senhor comprou e pagou por nós ali no Calvário, porque você recebeu vida e vida em abundância. Quando Jesus derrama o seu sangue, Ele estava te dando vida, a vida dele, para que você vivesse em abundância. Senhor, nós queremos agradecer, Senhor. Agradecer, Senhor Deus, pelo sacrifício de Jesus. Agradecer, Senhor Deus, pelo sangue que foi derramado, porque é a consequência da obediência dele a Ti. E queremos ser revestidos, Senhor Deus, por esse sangue. Queremos estar debaixo desse sangue, Senhor, para viver uma vida de obediência. Aleluia. E para experimentarmos e desfrutarmos da vida que Jesus conquistou ali no Calvário. A vida abundante. A vida abundante. É o que nós te pedimos, já gratos, no nome santo de Jesus. Troque com seu irmão aí agora esse cálice, para você poder dizer com isso que nós somos um em Cristo Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Se eu trocar com o Valdeci aqui, amado, Deus abençoe a sua vida, que nós somos um. Irmãos, todos juntos agora em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus.
que é vencedor. Queridos, que Deus abençoe a sua vida abundantemente, que Deus derrame a sua graça abundante sobre a sua família. Se a semana seja uma semana marcante para você, uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de experiências com o Espírito de Deus. Vamos orar, amados? Glória a Deus. Você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado, você pode fechar um corredor com o outro aí. Aleluia. Vamos orar, queridos. Deus amado, Deus bendito e santo, Senhor, nós somos imensamente gratos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor realizou esta noite, pelos cânticos, anúncios, ofertas, palavra, pessoas vindo à frente, participando da ceia, Senhor, lembrando do sacrifício de Jesus, renovando os nossos votos de fidelidade. Deus, nós queremos agradecer imensamente a cada pessoa que entrou neste lugar, os nossos irmãos, as pessoas que estão nos visitando, e queremos te pedir, Senhor, que a tua graça seja presente, a tua unção seja presente na vida deles, nos conceda uma semana de vitória, Senhor, uma semana de conquista, na tua presença, Senhor, ó Deus querido, nos impulsionando, Deus, a viver essa vida abundante que Cristo conquistou para nós no Calvário. É o que nós te pedimos, já agradecidos, no nome santo e precioso daquele que é o amado da nossa alma, Jesus. Digamos todos juntos: que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, sejam conosco e com os nossos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém.